Tudo começa com o seguinte texto. Em 15 de dezembro de 2008, 4 garotos de 17 anos de Stevenage, do estado de Hertfordshire, foram dados como desaparecidos por suas famílias. Em 17 de dezembro, seus corpos foram encontrados na fazenda Brunhall, 16 quilômetros de distância da cidade de Stevenage, dentro do carro no qual estavam. Pensa-se que a fazenda estava há muito tempo abandonada, mas depois de investigação, policiais encontraram sinais de habitação. O vídeo a seguir são gravações não editadas da câmera encontrada dentro do carro. Isso está sendo publicado com o consentimento da família, na esperança de ajudar na investigação. Esse vídeo foi postado no YouTube em 2009, sem contexto nenhum. Então vocês podem imaginar que a partir daqui, com esse texto principalmente, muita gente ia acreditar. Principalmente porque no iniciozinho do vídeo apareceu o emblema da agência de inteligência do Reino Unido. É como se fosse uma CIA ou um FBI lá do país deles. Enfim, continuando, seguindo o contexto desse início, tem 4 amigos no carro fazendo algumas gravações deles simplesmente zoando. Um deles é o Wally, o que tá dirigindo o carro. O Steve é o cara gravando. Tem também o James. E o quarto integrante não tem o nome mencionado. Assim como eu falei, eles só são adolescentes dentro do carro, sendo irresponsáveis, já que lá no Reino Unido, uma pessoa de 17 anos já pode ter a carteira em mãos. O Steve, inclusive, diz que não sei por que caralhos a gente tá fazendo isso. I don't know why the f we're doing this. Me and Ollie have got work at 8 in the morning, but we're driving about in his car because we're absolute twats. Mas eles estavam ali de madrugada, simplesmente brincando e se divertindo. Numa dessas brincadeiras, inclusive, que o Steve menciona, é falar suas últimas palavras. E essa série, como vocês vão perceber nos próximos capítulos também, ela adora mencionar foreshadow. No meio disso tudo, um flash acontece com o Steve tocando violão também. Mas uma coisa curiosa é que, assim como a agência do governo que publicou esse vídeo disse, esse vídeo não foi editado. É simplesmente todas as gravações que eles encontraram, juntaram e postaram. Então, por que essa gravação tá aí no meio? Não faz o menor sentido. Os garotos continuam brincando, se gravando, se divertindo, até que eles chegam num pequeno túnel, só que nesse túnel tem uma placa escrito No Through Road, ou seja, é uma estrada sem saída. Tem outra placa também avisando que é a fazenda de Brunhall, uma propriedade privada, e o Steve até fala que há um tempo atrás ele escutou o nome dessa fazenda nas notícias, mas ele não se lembra exatamente o que estava falando nessa notícia dessa fazenda. Obviamente, por ser uma propriedade privada, eles definitivamente não poderiam atravessar o túnel, mas como só são adolescentes, eles vão lá. Mas logo no meio do caminho, pelo quão bizarro esse túnel tava, completamente escuro, eles decidem voltar. E o Steven até fala: We please agree that we don't ever go back to this archway. Okay, agreed. E eles concordam. Agora, o caminho é finalmente de todos eles voltando pra casa. Já tava bem tarde. É aí que eles chegam num cruzamento onde dava pra ir pra uma cidade chamada Bennington, seguindo pela esquerda, e uma cidade chamada Wotton, seguindo pela direita. E todos eles ficam confusos, porque eles não fazem ideia de onde eles estão. Eles não fazem ideia de que cidades são essas, na verdade. Eles estão bem longe da casa deles, lá na cidade de Stevenage. I don't even know where that is. That's nowhere near us. Eles, agora perdidos, pegam um dos caminhos lá pra Bennington e continuam reto por mais de meia hora. Até que em algum momento ali no meio do caminho, eles param o carro para fazer necessidades, para conversar sobre a situação, para decidir mais ou menos para onde eles vão continuar indo, porque eles estão completamente perdidos. O GPS, o celular do James parou de funcionar, não tem área nenhuma, e no meio disso tudo, no meio até dessa parada e da conversa, eles até encontram um coelho morto, em um estado completamente perfeito, o que é bem estranho. Mas enfim, além disso, nada demais, todos voltam pro carro, eles dirigem mais um pouco e param mais uma vez, porque o Steven entrega a câmera pra Ollie e ele vai lá fora para ver se tem algum tipo de luz de alguma cidade ao longe. Qualquer tipo de sinal para eles saberem, novamente, a direção que eles têm que ir. Só que algo acontece que ele volta correndo de medo pro carro. Steve! Get back in! What's the matter? A cena corta pra mais um flash de gravação completamente fora de contexto. A explicação do Steven pra ter gritado tanto foi porque ele acabou vendo um homem de máscara olhando pra eles. Eles saíram fugidos de onde eles estavam, não tinha mais o que fazer, mas o importante é que eles estavam longe desse suposto homem que o Steven viu. O Wally começa a ficar preocupado que eles não viram nenhum carro por mais de 1 hora, e que é responsabilidade dele, já que ele que tá dirigindo pra levar todos pra casa. E no meio disso tudo, continuando a dirigir, um dos integrantes do carro fala: todo lugar aqui parece o mesmo. E coincidentemente,
eles chegam no mesmo cruzamento de antes, onde pra esquerda tinha Bennington e pra direita tinha Wotton. Eles tinham seguindo pra Bennington, então como que eles chegaram no mesmo lugar? Um deles explica que fala que o caminho que eles tomaram ali pela esquerda, eles acabaram dando a volta no caminho, e por isso que isso aconteceu, por isso que eles voltaram pro mesmo lugar, tentando acalmar todo mundo. Mas mesmo assim, a maioria deles estava prestando atenção no caminho, todos estavam perdidos na adrenalina no topo, tentando voltar pra casa. Então como que eles deram a volta e não perceberam? Steven, nesse momento, ele desliga a câmera preocupado. Eles pegam o mesmo caminho de Bennington, tentando seguir por linha reta por mais de 2 horas e meia. E depois de um tempo, não adianta, eles chegam novamente no cruzamento de Bennington e de Wotton. Todos descem do carro para checar as placas. Eles ainda não estão acreditando no que tá acontecendo com eles. Como que eles estão voltando pro mesmo lugar? Não faz o menor sentido. No final das contas, foram 3 vezes que eles pegaram para a direção de Bennington e chegaram aí. Então dessa vez, eles pegaram um caminho diferente para Wotton. Nesse caminho seguindo para Wotton, eles ligam o rádio e um barulho assustador acontece. Oh, it's like the scariest thing ever. What station was that? Eles ficam bastante assustados, já estavam assustados com isso, mas deixam passar. Agora, chegando nas 3 horas dirigindo e sem verem carro nenhum, eles chegam pela primeira vez em todo esse tempo em uma estrada cheia de luz. Nessa estrada eles pegam uma rotatória e aparece uma placa que volta a esperança de todos. A cidade de Stevenage, a cidade deles. Eles seguem esse caminho com toda a vontade, super tranquilos, voltam a fazer piada, voltam a se divertir e até veem um carro indo na direção deles. Com um clima bastante leve, a viagem seguindo normalmente, eles veem outra placa agora com bem-vindos à cidade de Stevenage. Eles estavam muito tranquilos aqui. E também é aqui que a gente chega no ato final desse vídeo. O caminho que eles estavam seguindo, o caminho que eles estavam tranquilos, acaba voltando mais uma vez pro túnel que eles concordaram nunca mais voltar. E eles não tinham ideia de como eles chegaram ali. Não fazia o menor sentido. Como que de uma placa com um caminho infinito chegando nela mesma de novo, eles acabaram que isso acontecesse mais uma vez, mas agora com um túnel completamente assustador. Quando eles chegam lá e se aproximam do túnel, o carro para. Eles tentam dar ré, mas ele não funciona. E... cada vez mais o homem mascarado vai se aproximando e o carro continua não funcionando. Gritos desesperados começam, como que eles iam sair dali? Até que chega um momento que o homem se aproxima completamente do carro. É o fim de todos eles ali. Steven, no último ato de esperança, ele consegue sair do carro e sai correndo desesperado em direção ao túnel. Com ele entrando nesse pequeno túnel e seguindo na direção dele sem luz nenhuma da estrada e nem do farol do carro, o que antes do carro não estava funcionando, agora funciona. E o carro tá indo em direção a ele. O carro para pertíssimo do túnel. O Steven com a câmera até tenta se esconder no meio da escuridão. Não tinha como o assassino ver ele. Ele tava tudo bem, né? Mas algo encontra ele. Gritos cortados se alternam entre o nada aparecendo na tela. E o Steven tem o rosto retalhado pela própria câmera que ele usava para gravar. Fim do capítulo 1. Assim, acho que uma das explicações mais óbvias aqui é que eles ficaram presos dentro de um loop. Não importava quantas vezes eles seguiam por Bennington, eles iam continuar seguindo naquele cruzamento, até que eles virassem para o outro caminho, para direita. Mas aí eles iam cair nesse túnel. Já estava predestinado eles a caírem nesse túnel. Agora, quem era o homem mascarado, os próximos capítulos vão falar mais disso. E na verdade, vai deixar tudo ainda mais confuso. Enfim, vamos começar logo. Capítulo 2. Diferente do primeiro vídeo, aqueles textos falando que toda a gravação foi consentida pela família para ser publicada, aqui é diferente. Os textos falam o seguinte: essa gravação foi publicada sem consentimento. E na descrição do vídeo está escrito: essa gravação foi a primeira de 2 fitas procuradas pelas polícias seguindo os eventos da No True Road. Eu só espero que eles não me peguem até eu obter
a segunda fita. Então dentro da história aqui, tem um cara que encontrou ilegalmente 2 fitas desses garotos e tá vindo publicar na internet. A gente não sabe por quê, a motivação e como ele conseguiu essas fitas, mas pelo menos a gente vai ter acesso a mais 2 delas. Essa gravação específica começa com cenas de um carro só indo pela estrada por uns 30 segundos, com só gravações e ninguém falando nada. Quem tá dentro do carro estaciona do lado de uma cerquinha também, no meio do nada. Do carro surge um menino levando flores até um local que já tinha algumas flores, e esse cara é o James, do vídeo passado. Mas ele não tinha morrido? Vamos lá. Quem tá gravando ele também é um novo integrante desse Analogor chamado Dave. No meio deles conversando, o James diz que não sabe como saiu vivo e na verdade nem se lembra direito. Ele só se lembra de ter tá no carro, começar a ter gritado do assassino, ficado extremamente desesperado, ver todo mundo desesperado e do nada acordar no hospital. Ele disse exatamente isso pra polícia, mas depois disso não disse pra mais ninguém. Não disse pra amigos, não disse pra família. Ele ficou muito traumatizado por toda essa situação. Aquelas flores que ele estava levando naquele ponto é obviamente uma homenagem aos amigos deles que morreram. Então depois de ter prestado as homenagens, o Dave, que é outro amigo deles, mas não estava na situação lá do carro, e o James, eles entram no carro deles e voltam a dirigir para casa. No meio do caminho eles conversam sobre Doctor Who, sobre viagem no tempo e sobre voltar no tempo só para se verem no passado, o que é um papo meio estranho quando a gente tá lidando com uma série de loop. Mas enfim, eles também param o carro no meio do nada, perto de um pôr do sol, e conversam um pouco ali sobre a vida. E uma das conversas que eles dizem é que eles não fazem ideia, de novo, de onde eles estão. O James olha o celular, ele olha o GPS dele e mais uma vez está sem sinal. Eles continuam a dirigir para ver até onde eles chegam. Eles continuam calmos, contam piadas, conversam bastante, até que eles chegam a algum lugar, no mesmo lugar que eles tinham deixado as flores. O clima a partir daqui não fica mais agradável. Mais uma vez, em que momento eles pegaram essa volta para chegarem nessa cerca de novo? James, obviamente, pelo PTSD que ele já tinha tido, é o mais afetado por isso. E o pior ainda é que do lado desse lugar, dessa cerquinha, tinha uma placa, a cidade de Bennington. O Dave parece um pouco mais calmo, mas ele não viveu o que o James viveu. Eles continuam dirigindo, não tinham o que fazer, continuam tentando conversar, ver o que eles podem fazer para sair de toda essa situação. E como a gente já sabe, depois de um tempo dirigindo, eles voltam pro mesmo lugar, para a mesma placa de Bennington. E aí é nessa hora que o Dave fica realmente estressado. Eles param o carro de novo para ver o que podem fazer e continuam sem sinal. Então eles voltam pro carro, continuam conversando mais um pouco sobre a situação e algo passa no fundo atrás do carro. Eles não percebem nada. A conversa continua e ainda dentro do carro James diz que só veio para prestar homenagens, mas ele se arrependeu de ter feito isso. E quando ele fala isso... Steven, wake up! Steven! Steven! Turn around. He's waking up. Shh, waking up. Steven, it's okay. Steven, calm down. It's alright. Where am I? Where? James! Oh, James! James, you got away. Yeah, I got away. Where have you been? Dave! Hi, Steve. Dave, what's Dave? It's okay, calm down. Where have you been? Alright. Where is he? Don't worry. Where is he? We're in my car. O Steven reaparece completamente perdido, como se tivesse acabado de acontecer a chacina dos amigos dele. E na verdade, a chacina dele mesmo, que também morreu lá, ou era pra ter morrido. Completamente confuso, como que ele tá vendo o James ali, sendo que ele meio que viu o James sendo pego pelo assassino, e o James e o Dave explicam pro Steven o que aconteceu, e que na verdade se passaram 3 anos, e que o James conseguiu sobreviver de algum jeito, e que ele tinha ido prestar homenagens ali. Só que mesmo com essas meia boas notícias que o James estava vivo, que estranhamente o Steven estava vivo também, mesmo assim, o James e o Dave tinham ficado presos no loop mais uma vez. Então o Steven também tá agora. Steven começa a desabar e chorar. Ele tinha acabado de ver os amigos dele morrerem para um assassino e correr, e acabou se deparando com um amigo que não tinha morrido, mas eles ainda estão presos no mesmo loop. James tenta acalmar, diz que se eu conseguir escapar antes, a gente vai conseguir escapar de novo. E o Steven ainda continua achando tudo isso sem sentido nenhum. E essa fita acaba aqui. No final tem mais uns textos com o cara aqui que tá publicando essa fita dizendo que a fita foi encontrada dentro de uma case da câmera junto da câmera. A câmera estava quebrada, mas outra fita foi encontrada dentro dela, extremamente danificada.
esforços estão sendo feitos para recuperar os dados dessa fita. E aqui é o fim do capítulo 2. Eu falei que essa websérie Sanalogor ia complicando mais ainda, então tem a volta do James, que era pra ter morrido naquele lugar, porque se o James morreu, como que os policiais na primeira fita tá dizendo que 4 pessoas foram encontradas lá? E o Steven também voltou, então como que dos 4 do carro, só 2 não voltaram ainda? E quem é o homem que tá encontrando essas fitas e publicando na internet sem consentimento de ninguém? E por que ele tá fazendo isso completamente às escondidas da polícia? Porque a família e a polícia postou as primeiras fitas justamente para qualquer pessoa tentar ajudar eles a encontrar o que realmente aconteceu com os garotos na fazenda de Groomhall. Então por que esse cara não quer que a polícia tenha contato com essas fitas? O que tá acontecendo aqui? E por que principalmente naquela primeira fita tá tendo um monte de flashes, sendo que a fita não foi editada de acordo com os próprios oficiais? Não faz o menor sentido. E o que é esse loop? Por que isso tá acontecendo especificamente com eles, especificamente naquela região? Por que o loop fez com que o Steven, de repente, da situação que ele tava, acabasse se deparando com o próprio amigo 3 anos depois? A maioria dessas perguntas, na próxima fita e capítulos, vai ter a resposta, mas algumas delas ainda vão ficar em aberto. E é o que a gente vai ver agora na última fita, sendo o capítulo 3. Apesar de muitas das gravações terem sido recuperadas, ainda há vídeo e áudio corrompidos e distorcidos. Oi rapaziada, eu saí do carro lá porque eu vi um vulto estranho, eu preferi só, sei lá, vir pra casa e tô debaixo da mesa agora pra me proteger. Mas vamos lá, continuar a história. Todos os 3 no carro estavam tentando seguir algum caminho com alguma esperança nessa fita 3. Ainda tava naquele loop infinito das estradas se repetindo e eles sem realmente saber o que fazer. Só que algo diferente acontece. Uma ligação toca no celular do James. Algo que eles estavam sem sinal de Wi-Fi, sem sinal de qualquer coisa, sequer tinha coisa de emergência. Mas o celular dele toca e ele atende. E isso acontece. Hello? Who was it? I don't know, it was just a withheld number. What did they say? Didn't say anything. O outro lado da ligação era totalmente inaudível e o contato não tinha número nenhum. Eles continuaram sem sinal pra ligar pra qualquer pessoa, então essa ligação só foi mais uma das bizarrices que estavam acontecendo. A viagem continua, os glitches aparecem e a placa de Bennington volta a aparecer também. E dessa vez, ao invés de eles continuarem reto, como eles estavam indo pra essa placa, eles viram à direita. E em questão de segundos, eles voltam pra curva do loop que eles já estavam antes. A placa de Bennington aparece mais uma vez, então se virar à direita não funciona, continuar pela frente não funciona, eles continuam pela frente de qualquer jeito. Não tinha muito o que pensar sobre. E, dessa vez, algo diferente surge na estrada. Eles decidem tentar passar por cima desse cara, mas eles voltam pro túnel do nada, onde tudo começou. Aqui é o fim da primeira parte das gravações corrompidas que o vídeo anterior tava falando que foi encontrada, que a fita foi encontrada dentro da câmera. A outra parte da fita recuperada vai ser o último vídeo que a gente vai ver. E depois eu vou falar das minhas teorias do que tá acontecendo, e se for realmente o que eu tô pensando, vocês vão achar bem legal a conclusão disso tudo. Vamos lá. No início da gravação, diz: esse é o restante das gravações da fita danificada. Depois que eles simplesmente passaram o túnel acelerando de vez, o carro parou de funcionar, que nem a primeira vez que eles estavam lá, com exceção do Dave. Quando eles saem do carro para tentar fazer alguma coisa, acontece uma interação estranha com o Steven. You got a bit of blood on you. It's alright, I don't think it's my blood. Por que o Steven falaria que esse não deve ser o sangue dele? Isso não faz o menor sentido, né? Porque se ele fugiu daquele primeiro vídeo com o cara batendo nele, a gente viu ele sangrando e ele sobreviveu a isso e foi embora, por que ele falaria isso? A gente vai entender depois, então vamos lá. Enquanto eles continuaram a observar ao redor, perto desse túnel, eles viram uma luz lá no fundo. E era uma luz de uma cabana. Com muito medo, eles vão até lá e vão entrando na cabana. Era um lugar completamente macabro, cheio de velas, escrituras, símbolos, máscaras, bonecas, ferramentas, bebidas. Parecia algo muito improvisado aquilo tá ali. As máscaras eram as mesmas que estavam sendo usadas pelo assassino quando ele estava aparecendo para eles. Eles analisam as máscaras, pegam algumas e saem da cabana. How does he know these things we said? Maybe he saw the video. What video?
What video? O Steven menciona que aquelas escrituras na parede, tem algumas pra lá, outras pra cá, são coisas que eles já tinham falado antes. Como o assassino saberia disso se não é nenhum deles? Aí quando o Dave menciona que talvez o assassino tenha visto a fita, o Steven fica meio espantado, perguntando que fita? E a fita, o vídeo que o Dave menciona, é justamente o episódio 1 que a gente viu que foi colocado a público. Já que o Steven tinha acabado de aparecer e ter pulado 3 anos da vida, obviamente ele não fazia ideia de que existia isso. Quando tanto o James quanto o Dave ia explicar pro Steven o que era essa fita, o que tava nessa fita, tudo o que foi liberado ao público, o vídeo simplesmente corta aqui pra uma parte deles cochichando. E isso porque eles tinham acabado de ver o assassino um pouco ao longe, perto do túnel. Guys, what is that? What is that? Who is it? I don't know. What is it? E eles estão de volta. Eles mesmos estão vendo eles do passado acabando de aparecer na frente do túnel, com o assassino na frente deles. O James, por algum motivo, quando vê isso, simplesmente coloca a máscara que ele pegou na cabana na mão e vai embora. O Steven tenta impedir, mas não consegue. O James fala que ele tem que fazer o que ele tá pensando em fazer, porque ele não tem escolha. E ele vai embora. James! A gritaria deles mesmos do passado continua e o Steven diz pro Dave que acha que consegue parar isso tudo. You weren't part of this, okay? You were never part of this, so stay put. Quando o Steven diz isso pro Dave ficar quieto, ele espera um pouco, coloca a máscara e corre em direção a ele mesmo do passado que tava correndo do assassino. Quando ele faz isso, atrás do Dave, o assassino passa calmamente e some na escuridão. O Dave vai atrás do Steven pra ver o que ele vai fazer. E ele registra o Steven batendo nele mesmo do passado. Lembra daquela situação do primeiro episódio, no primeiro vídeo, onde aparece alguém de máscara batendo no Steven? Então, era ele mesmo, do futuro, batendo nele do passado. O Steven do futuro então tenta carregar, arrastar ele desacordado do passado, mas algo acontece. O Steven do passado acorda e começa uma briga entre os dois. Wait! O Steven do passado mata o Steven do futuro com a própria câmera e sai correndo. A gravação termina do seguinte jeito. Steven! A fita corta aqui. A não ser que mais material seja descoberto, os eventos do NTR continuam sem solução. E aqui acabam os 4 vídeos da saga No True Road. Agora a gente pode ir finalmente para as teorias. Tudo aqui se resume na clássica frase de que tudo que acontece vai acontecer porque já aconteceu. Essa é a base de muita história de viagem no tempo ou loops temporais por aí. Seja isso Dark, a Enigma do Medo, ou até mesmo em algumas coisas ali de Doctor Who que foi justamente mencionado por eles lá no episódio 2. Essa é uma frase que quer dizer, por exemplo, que se você volta pro passado para evitar, tipo, o assassinato da sua família, talvez seja justamente o fato de você voltar pro passado que causou o assassinato. E você não consegue impedir isso, porque não tem como impedir algo que já aconteceu. O No True Road faz a mesma coisa, mas ainda assim precisa de várias teorias em cima disso, vários detalhezinhos aqui e ali que eu e você que tá assistindo pode discordar, e você pode falar nos comentários o que você acha. Porque na minha visão, o James é o assassino. É por isso que na cabana tem coisas escritas que foram eles que falaram e só sabiam entre eles, e porque ele tava participando de tudo desde o início. Mas eu não acho que ele é o assassino desde o vídeo 1. Não acho que aquele moleque que tava no carro junto com o Steven, o Wally e o outro moleque sem nome, que aquele James era o assassino. Mas
a outra versão dele, uma versão do futuro. Para mim, ele se torna o assassino da máscara a partir do momento que ele decide se afastar ali do Steven e do Dave enquanto eles estão cochichando no mato. Nesse momento que os três estão vendo a situação deles do passado, com exceção do Dave, que não estava participando do carro naquele momento que eles chegam no túnel, para mim tem 3 versões do James ali. Ele do passado, do vídeo 1 dentro do carro, ele como assassino ali parando o carro, parando na frente do carro, e ele vendo a situação, esse desenrolar acontecer. Eu acho que ele se torna um assassino por ter simplesmente ficado insano. Ele participou de ficar preso no loop temporal 2 vezes, e nesses 3 anos ele foi o único sobrevivente de todos os amigos dele, e ele nem lembra exatamente o que aconteceu. Quando ele vai sair, ele até fala pro Steven que ele, abre aspas, tem que fazer isso, fecha aspas. Eu genuinamente acho que ele tava falando de parar o loop, mas como eu disse, tentar parar é justamente o que faz acontecer. Enquanto os dois Stevens estavam brigando, a gente viu pela visão do Dave o assassino se afastar no meio da escuridão. Talvez tenha sido nesse momento que esse assassino, que eu acho que é o James, encontra ele mesmo do passado e explica o que ele tinha que fazer. E aqui a gente teria 2 lados da moeda. Diferente do Steven, que tentou se esconder dele mesmo do passado usando a máscara, o James foi diferente. O James se revela para ele do passado e acaba convencendo ele mesmo do passado a terminar de matar o Dave, que era o único que faltava ali para a cena ficar completa. Porque aí, assim como no primeiro vídeo, 4 corpos teriam sido encontrados. O que seriam o Steven, que na verdade seria o Steven do futuro, o Dave, o Wally e o 4º moleque do carro, que não tem nome. O Steven do passado, que matou ele do futuro, sai correndo e o segundo loop começa, no segundo episódio de No True Road. Só tem uma coisa importante para mencionar para causar uma suspensão da crença, porque tem alguns furos nessa teoria e vai ter em todas as teorias que vocês verem por aqui. Por quê? O primeiro vídeo de No True Road, o primeiro episódio, ele seria completamente standalone, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Por quê? Porque os moleques que estavam fazendo, principalmente o Steven, que encabeçou essa ideia, ele não tinha planos de fazer um segundo, terceiro e 4º episódio. Isso porque ele só tinha feito um vídeo bobo ali com os amigos e postou. Só que esse vídeo acabou dando tão certo, mas tão certo, que ele resolveu fazer um retcon na história a mais pra fazer alguns episódios a mais que ele teve uma ideia do que ele poderia fazer. Por isso o Dave, por exemplo, não fazia o menor sentido ter sido encontrado morto, porque entra naquele negócio do texto falar que 4 pessoas foram encontradas mortas, lá que disse no primeiro episódio. Mas o James estava vivo. Então a gente chega à conclusão que na verdade eram 4 mortos e um que ficou vivo, que foi o James. Mas o Dave não faz sentido, porque se o Dave tivesse morrido ali, polícia, família e amigos teriam visto que o outro Dave que estava vivo, que foi aparecer no segundo episódio, ele apareceu morto. Mas acontece tudo bem aqui, realmente o primeiro episódio não foi planejado para estar na linha do segundo, terceiro e 4º episódio. Eu acho ok, eu acho um retcon ok, uma mudança ok pra continuação da série, porque eu acho que ficou genuinamente bem legal. No futuro, o Steven, justamente o moleque que encabeçou essa ideia, ele continuou a trabalhar com justamente filmes e trailers, isso tá escrito lá no LinkedIn dele, então eu fico muito feliz que ele ainda trabalha nesse ramo. Esses vídeos ficaram genuinamente bem legais, e é mais um exemplo de que eu sempre falo que dá pra fazer algo muito legal, uma ideia muito legal, uma ideia de viagem no tempo com genuinamente algo muito simples, com exceção da cabana, que você tem que reconstruir uma cabana cheia de máscaras, escrituras e essas coisas. O resto era bem simples, era um carro, 4 pessoas e uma máscara. Era assim que dava pra fazer esse No True Road. Eu vou voltar lá pro carro, só pra terminar esse vídeo, de fazer os últimos agradecimentos pra vocês. Então, vamos lá. Gente, eu vou finalizar o vídeo dentro do carro, mas já tem alguém lá.